A gente tá começando mais um episódio do nosso podcast Essa é a Nossa Vida. E bom, gente, eu tô muito pra falar sobre isso com vocês. Já tem, desde o início desse mês, que eu tenho observado que meu ano de 2025, quer dizer, esse mês eu concluí isso, né? Que meu ano de 2025 começou muito assim. Sabe, eu achei que ia ser um ano bem calmo. E não, na verdade, assim, eu sabia que eu ia ter muito compromisso, muita coisa pra fazer. Mas surgiu muito mais compromisso do que eu imaginava, né? E aí eu tenho observado isso e eu queria muito trazer algumas coisas que eu tenho pensado sobre esse tanto de compromisso, esse tanto de coisa pra fazer. E bom, primeiro, eu já falei aqui, falei no Instagram também, que nós vamos produzir um podcast. Eu tô falando nós, porque tem uma equipe junto comigo dessa vez, realmente nós, tem mais gente envolvida aí. E o curta-metragem, né, ele vai ser justamente para falar sobre a construção da vida. Tem um nome, já tem um tema, tem tudo. As pessoas estão sendo contatadas, as que vão ser entrevistadas, né? E vai ser um momento, acho que muito incrível. Estou muito empolgada porque para ouvir as pessoas, eu vejo como um presente, assim, sentar e poder ter aquele tempo reservado para ouvir essas pessoas e as histórias delas. E claro, quando sair, vocês vão ter acesso, vai ser algo muito importante, com toda certeza. E, na verdade, assim, o que eu queria muito falar com vocês não era sobre o curta, mas era sobre as coisas que vêm acontecendo em relação à rotina no geral e o que isso traz, o que isso pode trazer em relação à vida. E eu tenho percebido nesse último mês o tanto de compromisso que tem aparecido e que muitas vezes isso tem sido algo que me tira daquilo que eu tanto falo aqui, da sensibilidade, de perceber o dia passando, as coisas boas acontecendo e tudo mais. Eu até comentei com uma amiga minha esses dias, eu acho que eu tô muito reclamona, falei assim com ela. Ela falou, não tô achando não, eu falei assim, mas eu acho que eu tô muito reclamona. E aí eu percebi, claro, que a gente tem muitas obrigações. Essas obrigações eu sinto que tiram esse tanto de obrigações, esse tanto de corrida que a gente faz, sabe? De tanto de coisa que a gente faz, corre o dia todo pra acontecer, pra fazer acontecer, não sei o quê. Tira um pouco do propósito do que realmente sabe, estar aqui. E eu tava até lendo esses dias, foi de uma pessoa que eu acompanho, e essa moça escreveu assim, talvez essa falta de visualização lá do futuro, além da gente ter esse desconhecimento com o futuro, é um convite para estar aqui. E ela falou isso e eu fiquei, isso, sabe? A gente não perceber, não ver, não ter... A gente tem ideias para o futuro, mas a gente não vislumbra tanto, né, lá na frente. Quem tem esse conhecimento é Deus, a gente não. E isso é um convite para o presente mesmo, de fato é. E eu tenho notado, assim, eu percebi que esse mês, assim, o meu corpo deu muitos sinais de uma pessoa que tá lá na frente, sabe? Lá no futuro, né? E sinais relacionados à ansiedade, coisas que nunca eu tinha passado antes, por exemplo, do meu corpo empolar. Nunca tinha vivido isso. Então, eu tenho percebido como que estar sempre com pressa, estar sempre acelerado, ter tantos compromissos, ter tantas coisas para fazer, para resolver, te deixa sem sensibilidade, sabe? Com muitas coisas. E, nossa, eu perdi a conta de quantas vezes esse mês eu tive que pedir desculpa porque eu não tava prestando atenção nas pessoas, sabe? Que é uma coisa que eu valorizo muito, assim, no meu dia a dia. Eu tô tão focada em determinadas coisas que às vezes no que tá aqui, às vezes comigo, há alguns dias, eu não percebi, sabe? Se algumas coisas, às vezes a pessoa falando, eu atropelava, eu com pressa, a minha linguagem corporal de uma pessoa que tava com muita pressa, sabe? Fala logo pra eu ir embora, sabe? E eu até comentei isso com uma amiga esses dias e eu falei, nossa, que é uma coisa que eu me recuso a fazer, sabe, assim, apesar de ter muitas vezes esse hábito de ser muito agitada, é algo que eu me policio muito pra fazer, sabe, de parar pra ouvir o outro, de parar pra ouvir, parar e dar atenção e dar o meu tempo, porque eu acho que as pessoas merecem isso. Assim como eu sei que eu mereço tempo de qualidade, eu acredito que o outro também mereça meu tempo de qualidade. E aí, o que eu tenho percebido agora, do meu dia a dia, assim, é que é uma constante ter que fazer, sabe? Você tem que fazer, você tem que fazer. E de fato a gente tem que fazer. Só durante a trajetória não perder o porquê de estar fazendo. E eu acho que isso, de perder o porquê que tá fazendo, tira muito o brilho, sabe? O glow das coisas.
E aí você se perde. Quando você vê, você tá só fazendo. Se o porquê se perder no meio do caminho, não adianta nada. Você vai esquecer o porquê que você começou. Você não vai ver sentido mais em estar fazendo aquilo que você tá fazendo. Então eu tenho me policiado muito nesse mês especificamente, porque eu percebi que isso tem acontecido com muita frequência. Eu lembro que eu sentei aqui alguns dias pra gravar episódio, gente, eu não gravei. Tipo assim, eu sentava pra gravar e falava assim, eu tô muito cansada, não consigo falar nada, não tem nada pra falar. Porque eu tô tão cansada que eu não sei falar. E é uma coisa que é muito importante pra mim, que eu falei assim, eu não vou abrir mão do podcast. Eu disse assim, eu não vou abrir mão de produzir pro podcast, porque é uma coisa que eu acredito muito, que eu gosto muito de fazer. E eu senti que o cansaço me deixou assim, sem ter o que dizer, sem ter o que compartilhar. E eu percebi que eu não estava tendo o que compartilhar porque a minha sensibilidade estava num nível tão baixo que eu só estava executando as minhas tarefas, né? E sem um pouco carinho por elas, sem um pouca gentileza por elas. E eu me recuso a viver assim, sabe? Eu realmente, de fato, eu me recuso a viver como uma pessoa que, sabe, a vida tá só acontecendo. Nunca foi assim, eu me recuso a que seja assim, sabe? Então, esse episódio é isso, assim, sabe? Eu acho que é um lembrete pra que a vida não seja algo que tá só passando, que tá só acontecendo, assim. E tem dias que vai ser, sabe? Algo que tá só passando, porque a gente precisa ser responsável com os nossos compromissos e executá-los da melhor forma possível. Mas que essa obrigação de produzir, obrigação de estar presente, né? Porque tem tarefas que nós somos obrigados a fazer, que isso não deixe de ser algo que a gente ame, sabe? Que isso não nos faça, né? Não amar aquelas coisas só porque elas são obrigatórias. E a gente encontre mesmo aí, sabe? Nossa, eu faço isso porque realmente esse é o valor dessa tarefa pra mim. Encontrar sempre um propósito naquilo que você tá fazendo. Por que você tá fazendo determinada coisa, sabe? Assim, eu me questiono às vezes por causa disso. Por que eu faço isso? Por que eu tô fazendo isso? Com uma certa frequência eu me pergunto, eu ressignifico essas tarefas que eu me proponho a fazer por causa disso, porque senão elas viram coisas acumuladas na minha vida que não tem sentido nenhum. E de vez em quando eu me faço essas perguntas, eu digo, por que eu tô fazendo isso mesmo? Tá tudo bem. Aí eu volto, tá, essa resposta eu já tenho. Então, se ela tá muito clara, ela é muito fácil de ser respondida, tá lá a resposta, continua no que você tá fazendo. Agora, se você, tem que ficar buscando demais também, sabe? Por que você tá fazendo aquilo, por que você começou, talvez não tenha sentido, né? Eu penso isso sobre muitas coisas na minha vida. O podcast é uma delas, assim, hoje eu nem me questiono por que eu faço podcast, é uma coisa que eu acredito e que faz todo sentido pra mim. Agora, tem coisas que eu já parei pra pensar por que eu faço. Tenho que ir lá buscar, sabe, assim, a resposta. E eu acredito que essa busca também faz parte, mas a gente só consegue fazer essa pergunta se a gente for sensível bastante pro nosso dia a dia, porque senão a gente não consegue fazer essa pergunta. É claro que a gente tem que ficar questionando tudo, problematizando tudo, sabe? Descansa, militante, né? Que dá uma canseira também se ficar, meu Deus do céu, né? Ficar questionando tudo também. Mas tem coisas na nossa vida que a gente tem que parar, sabe? Pra poder experienciá-las, assim, elas têm que ser quase que palpáveis, assim. Não é que a gente tem que ficar buscando sentido de todas as coisas. Não, algumas coisas você só faz porque você faz mesmo. Mas algumas coisas elas precisam de sentido para serem continuadas, sabe? Senão elas vão perdendo ali, entende? Você perde a sensibilidade, você tá só fazendo. E aí eu espero que você também seja uma pessoa que se recuse a fazer as coisas só por fazê-las. E faça porque elas têm um significado para você. Que sua vida não seja uma coisa assim, sabe, que tá só acontecendo, que se o rio tá pra baixo ou pra cima dá igual pra você. Não, o rio tem que correr pra alguma direção, sabe? Ele tem que ter uma direção. E é isso, assim, eu não acho que eu não vou deixar, eu espero que eu não deixe que o cansaço seja mais importante da minha vida, sabe? Nos últimos dias tem sido, assim, eu lembro que qualquer minuto vago que eu tenho, eu falo assim, eu vou dormir. Gente, não aguento, vou dormir, preciso dormir, tô muito cansada. Dormir. Só isso que eu queria, descansar. E aí, não é esse o propósito, né? Sim, a gente pode descansar, mas não é esse só o propósito, né? Você trabalhar pra dormir ou pra pagar as contas. Que não seja só esse o propósito da nossa vida. É isso, sabe? Que seja muito mais que isso. Eu não tô falando de dinheiro, eu não tô falando de ter coisas, eu tô dizendo de ser mais que isso, ser mais que tudo isso, sabe? Porque é mais que tudo isso, a vida é mais que ter coisas, que adquirir, que comprar, que
que você arrecadar, que você, sabe, é muito mais que isso. E daqui não levaremos nada, então é isso, sabe? Eu espero muito que esse episódio faça muito sentido pra você, assim como tá fazendo pra mim, tá fazendo ele aqui. E eu tô me dando ele de presente de aniversário, hoje é meu aniversário, tô gravando exatamente no dia do meu aniversário, dia 28, e ele também vai sair hoje também, porque foi o único dia que eu encontrei pra gravar. E, gente, é isso. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, agradeço aí por me ouvir até aqui, por me ouvir durante todo esse período, e a gente se vê na próxima semana. É isso, fiquem com Deus.